Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Chegando pós quinta rodada de Campeonato Sergipano, né? Já ultrapassamos a metade aí da primeira fase, considerando que ela tem 9 rodadas. Nesse vídeo eu vou passar um pouquinho pelos pontos principais da rodada e eu vou destacar duas questões importantes. As goleadas, tivemos goleadas aí chamativas, né, nos confrontos entre os cabeças da tabela e os treinadores que deixaram seus clubes, né? Temos mais dois clubes com mudança no comando técnico após essa quinta rodada. Vamos destrinchar um pouco disso tudo. Antes disso, eu peço que você que está nos acompanhando, deixe o like, comente sobre o que você acha aqui dos vídeos. Você está vendo esse vídeo? O que é que você está achando da minha opinião sobre mais uma rodada? Deixe aí nos comentários o que você acha e, claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação e todas aquelas coisas do YouTube que você já sabe. A audiência dos últimos vídeos tem sido muito boa, eu agradeço muito a vocês por isso e vamos em frente sempre trazendo análises, conteúdos, debates sobre o futebol sergipano. Vamos embora então, quinta rodada do Campeonato Sergipano já passou. E ela passou deixando Confiança na liderança isolada do campeonato. Olha aí na tabela, já vou começar com a tabela dessa vez para poder ilustrar. O Confiança é líder absoluto com 13 pontos, depois da grande vitória sobre o Lagarto, que é o segundo colocado com 10, agora 3 pontos atrás do Dragão. O Falcon vem com 9, o Itabaiana se recuperou, chegou também a 9 pontos após vencer muito bem o próprio Falcon. América de Propriá, hein? Que gratíssima surpresa com 8 pontos. O Sergipe saiu um pouco do buraco, também tem 8. E aí os 4 que estão brigando mais abaixo ali, né? O Barra, que respirou depois de uma vitória apoteótica nessa rodada com 4. O Guarani com 4 sofreu mais uma derrota cachapante. O Dourense, que saiu reclamando bastante do jogo contra o Sergipe, abre a zona com 2. E a zona tem o Carmópolis com 1 ponto depois de uma derrota terrível para o Barra, aí com o seu destino bem comprometido no campeonato. Como eu falei, eu iria destacar primeiramente a parte das goleadas, né? Tivemos aí os 4 primeiros colocados se enfrentando, né, nessa rodada. Primeiro e segundo, terceiro e quarto, não é todo dia que isso acontece. O jogo mais chamativo do fim de semana era o duelo entre os líderes na Arena Batistão, Confiança e Lagarto. E foi um monólogo do Confiança, né? Se a gente esperava um jogo equilibrado, um jogo duro, um jogo difícil para ambas as equipes pela força que elas mostravam até então, nós vimos um recital do Dragão, né? O Confiança passou por cima 4-0 sem tomar conhecimento do Lagarto. O Lagarto jogou muito mal e não viu a cor da bola, né? Não teve um momento do jogo em que você olhava e pensava, opa, agora o Lagarto tá bem, o gol tá próximo, nada disso. O Confiança passou por cima. E passou por cima, muito na minha opinião, pela estratégia muito bem executada e escolhida pelo Vaguinho Dias. O Confiança, ele já estava tendo algumas questões de desfalques, né? Jogadores que estavam de fora, precauções por questões físicas. Confiança tem maratona com Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Então, nesse cenário, o técnico Vaguinho Dias vem fazendo algumas mudanças pontuais no elenco. Ele já tinha dito que faria isso e eu concordo, porque não tem como sustentar o mesmo 11 todos os jogos o tempo inteiro. Então o Vaguinho vem com um 11 um pouco diferente e o que ele faz? Ele põe o Luiz Otávio como terceiro meio-campista, junto com o Fábio e com o André Lima, e põe o Wellington, que vinha sendo o lateral direito titular, para ser o ponta direita, com o Valdir Júnior, que fez o gol contra o América no jogo atrasado no meio de semana, como titular na lateral direita. Obviamente, quando o torcedor vê a escalação inicialmente, ele se preocupa. Pô, botou um lateral na ponta direita, botou o Luiz Otávio, que não é tão ofensivo, deixou 3 jogadores no meio de campo sem ter um meia mais ofensivo. Só que se mostrou uma estratégia muito bem posta. Por quê? Ele controla o meio campo, ele torna o meio campo mais sólido, faz com que o Confiança consiga limitar as ações do Lagarto no meio, e quando você tem Miller e Davi Ceará do outro lado, você precisa limitar essas ações, você não pode dar espaço para 2 meias criativos. O Confiança não deu esses espaços. E aí, usando o Wellington como arma para manter o esquema com um ponta mais agudo pela direita, ele conseguiu colocar o Rodriguinho no meio. E aí, um ataque rápido com o Wellington, com o Ronald Camarão na esquerda e com o Rodriguinho no meio. O Wellington, ele avançava bastante, mas não necessariamente ele era tão agudo. E aí dava mais espaço para o Camarão e para o Rodriguinho.
E aí o Confiança usou e abusou, né, das bolas longas, dos contra-ataques quando encontrou espaço. O Confiança controlou o ritmo da partida o tempo inteiro. Começa fazendo 1 a 0 cedo, né, o gol do André Lima, que é um gol que mostra, na minha opinião, a importância do André Lima para esse time. Porque é ele quem começa a jogada recuperando a bola no meio de campo, fazendo a pressão, vem o lançamento para o Rodriguinho e ele lá na frente vai tentar driblar o goleiro. Perde o tempo da bola, mas o André Lima, que havia tomado a bola lá no começo do lance, acompanha a jogada até o final para fazer o gol. O André Lima é um cara que guia o time do Confiança. É muito difícil você pegar um jogo em que o André Lima vai bem, mas o Confiança vai mal. Normalmente o time joga bem quando o André Lima está bem. E destacar também o Rodriguinho, né, que pra mim tem sido a principal surpresa positiva do Confiança nesse começo de temporada. Encaixou muito bem, jogando pelo lado direito, jogando pelo meio. Ele é um cara que finaliza bem, então ele consegue jogar pelo meio também encaixando bem na posição. Torna o ataque mais móvel e mais dinâmico quando isso acontece. Tem cumprido funções importantíssimas. Por outro lado, né, o Rodriguinho estar como 9 talvez indique que o Vaguinho ainda hesita um pouco em relação tanto ao Neto quanto ao Thiago Santos. Até tem se especulado que o Confiança possa trazer um centroavante, né, aí, num futuro muito próximo. Talvez seja um indicativo, vamos ver. Mas de qualquer forma, esse esquema deu muito resultado. E o Confiança, como eu falei, ele controlou a partida. Em muitos momentos, o Confiança baixou um pouco o ritmo, mas foi aquela bola de segurança, né? Foi aquele momento em que você está controlando o ritmo. Não é que o adversário tomou conta do jogo, é que você escolhe quando atacar. E a gente viu isso no segundo tempo. Quando o Confiança encontrou espaços e escolheu quando ia atacar. E aí fez o terceiro gol com o Camilo, o quarto gol com o Neto. É um time que mostra que veio de maneira muito forte. É um começo impressionante realmente do Confiança no estadual. Lá no começo a gente poderia até dizer que enfrentou equipes um pouco mais fracas, mas agora tendo um grande desafio, líder do campeonato junto com ele, né, até então na rodada, você aplicar um 4 a 0 do jeito que aplicou é uma demonstração de força gigantesca. E que acaba deixando sequelas no Lagarto, né? O Lagarto eu vou falar daqui a pouco quando eu entrar no assunto treinadores. Antes disso eu quero falar da outra goleada que tivemos no fim de semana. Foi o jogo no qual eu estive, inclusive, como comentarista na TV Atalaia, no sábado à tarde. Itabaiana 4, Falcon 0. Grande vitória do Itabaiana, que precisava de um bom jogo para recuperar a confiança da torcida, para tirar um pouco da desconfiança que estava pairando o clube nos últimos jogos. Dessa vez, uma grande vitória. O técnico Roberto Cavallo tem o time na mão, né? E eu até cheguei a comentar isso durante a transmissão. Que o Itabaiana ele pode ter problemas de determinadas peças, ele pode ter problemas de muitas lesões, e foi com a defesa toda remendada para esse jogo, mas ele não tem um problema que é falta de comando. É um time muito bem treinado, tem um plano de jogo, sabe o que faz, e controlou o jogo contra o Falcon. Não sofreu, não precisou amassar, assim, não é que o Itabaiana sufocou o Falcon do começo ao fim, criou 1000 oportunidades, não foi bem isso. Mas o Itabaiana controlou o ritmo. Fez 1 a 0 com o João Vitor no primeiro tempo, e nós até comentamos também na transmissão, né? Como que é importante ter o João Vitor saudável, inteiro e com ritmo de jogo. Até para desafogar um pouco o Wendel, que vem sendo muito cobrado pela torcida, e você ter um 9 ali de ofício que vai contribuir muito para esse esquema do Roberto Cavallo. De um jogo mais direto, em que muitas vezes esse 9 participa bastante. Então você ter o João Vitor ali inteiro é importantíssimo. E o próprio Wendel também fez gol, né? Ele é o artilheiro do Itabaiana no campeonato. Entre tantas cobranças que a torcida faz, o Wendel tem entregado muito bem. É o artilheiro do time na competição até o momento. Acho que é um cara que merece crédito pelo que vem fazendo nesse começo de temporada. Não deixou o Falcon disparar, grudou no Lagarto agora, né, com essa derrota do Lagarto, se coloca ali na briga. Se a gente considerar que ainda vai ter o confronto entre Confiança e Itabaiana, por exemplo, o Itabaiana tá no bolo. É ver até onde ele vai conseguir chegar. Mas era um momento em que o time estava pressionado, a torcida começava a questionar e com muitas lesões, muitos desfalques. O tricolor precisava dar um respiro. E deu um grande respiro numa grande goleada, mostrando que o Itabaiana traz suas credenciais e tem totais condições de brigar pelo campeonato lá na frente. Bom, ponto importante também dessa rodada para a gente discutir é a questão dos treinadores, né? Duas equipes terminaram a rodada sem treinador. Marcinho deixou o Lagarto, André Vieira deixou o Guarani.
Eu falei, né, quando analisei a vitória do Confiança agora há pouco, que iria mais pra frente citar justamente o Lagarto por conta da demissão do Marcinho. Sendo bem honesto, eu não consigo compreender essa demissão em termos futebolísticos, né, em termos de resultado, em termos de desempenho. Óbvio, o Lagarto fez um jogo muito ruim e a gente não pode deixar de citar isso, né? O Lagarto, e nós comentávamos aqui, né, em outros vídeos, que o Lagarto tinha começado muito bem, enfrentando equipes inferiores e jogando todos os jogos em casa. A partir de agora o Lagarto ia ter uma sequência mais difícil, com o primeiro teste contra o maior sarrafo do campeonato até o momento, fora de casa. Aí que a gente ia ver o que esse Lagarto era capaz de fazer. E tomou 4-0. Então, óbvio que fica uma mensagem muito ruim, né? Fica uma percepção muito ruim em relação ao Lagarto depois de tomar uma goleada como essa. Porém, não é motivo para demitir o treinador. O Lagarto vinha fazendo a campanha muito interessante. Ah, enfrentou equipes inferiores. Enfrentou, mas o seu papel como equipe forte, que quer brigar por título, é enfrentar uma equipe inferior e vencer. De preferência, vencer bem. E foi justamente o que o Lagarto fez. Vinha apresentando um excelente futebol nas primeiras rodadas. Eu acho particularmente que o Marcinho errou na estratégia, né, para esse jogo contra o Confiança. A gente viu muitas vezes o Ronan como quase que um meia central ali, né, voltando muito pelo meio para receber e armar o time, com a entrada do Natan, enquanto o Juan foi jogar na lateral direita. E isso acabou minando um pouco a questão do jogo pelos lados, que o Lagarto tem como força, e nós destacamos isso aqui em outros vídeos. O Lagarto é um time que joga muito com esses pontas agudos, o Ronan, inclusive, pelo lado esquerdo, e tem muita força a partir disso, com laterais que avançam e tudo mais. O Confiança se aproveitou desses espaços que os laterais costumam deixar, por serem mais ofensivos, e o Lagarto não conseguiu explorar a sua grande potencialidade. Então acho que acabou sendo um erro. Mas o Lagarto vinha fazendo um trabalho interessante até o momento, como eu falei, né? O Lagarto ainda é vice-líder do campeonato. Por uma derrota de 4-0 você tira o treinador? Aí a gente pode começar a especular. Tem outro nome no mercado, qual a diretoria vê com bons olhos? Por que o treinador, a diretoria, por exemplo, pode ter identificado ali fraquezas e tentou fazer uma mudança logo para evitar uma correção de rota mais tardia? Não sei, são apenas suposições. Mas fato é que é muito estranho, né? Você demitir um treinador que soma 10 pontos em 15 jogos por conta de uma derrota por 4-0. A gente fica se perguntando, né, o que aconteceu internamente, mas fato é que o Lagarto chegou a essa conclusão. Eu particularmente não concordo, mas agora está em busca de outro treinador. Outro treinador que deixou seu clube foi André Vieira. Ele não é mais técnico do Guarani de Porto da Folha. A gota d'água foi a última derrota aí nesse final de semana, 3-0 para o América de Propriá. O próprio André já se manifestou em entrevistas, aí, né, em programas na internet, dizendo que ele entregaria o cargo de qualquer forma. Então, possivelmente ali pela situação do clube, identificou que não teria mais muito o que tirar e aí a mudança acaba acontecendo. É uma pena. O Guarani, ele tem uma questão, né, com um elenco bastante limitado esse ano, ele tem uma questão que não é segredo para ninguém, né? Nós batemos nessa tecla aqui já há algum tempo, que ele dependeria muito da força do Caio Feitosa, dos jogos na sua casa. Inclusive, a própria torcida se mobilizou bastante, né, após o fim da Série A2, com toda a questão do gramado, até meio que uma pequena reforma ali no estádio para deixá-lo em condições para a primeira divisão. E eu até separei, né, como estatística, e vou botar aí na tela, a discrepância de desempenho do Guarani em jogos como mandante e como visitante nesse ano de 2025. O Guarani tem 4 pontos na competição até agora em 5 rodadas e todos esses 4 pontos foram conquistados como mandante. 2 jogos com uma vitória e um empate. Empatou com a Itabaiana em 1-1, venceu o Barra por 1-0. Fez 2 gols, levou 1 em 2 jogos. Como visitante, 3 partidas, 3 derrotas e o mais impressionante, né? 3 pauladas. 5-1 para o Confiança, 4-0 para o Lagarto e agora, nesse final de semana, 3-0 para o América. A estatística mais absurda disso talvez seja dos gols sofridos, né? O Guarani sofreu 12 gols. 12 gols em 3 jogos como visitante. Uma média de 4 gols sofridos por jogo. Como mandante, o Guarani sofreu 1 gol em 2 jogos. E como visitante, em 3 jogos, ele toma média de 4 gols por jogo.
é uma discrepância gigantesca do desempenho em casa para o desempenho fora, e isso prejudica bastante. O Guarani ainda tem 2 jogos como mandante no Sergipão. Se vencer os 2 jogos, por exemplo, ele pode ir a 10 pontos e aí dar uma respirada. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai ser essa mudança de rota. Mas é aquela, né? Quando você tem um elenco mais limitado e que depende muito dessa questão específica, nem sempre o peso fica no treinador, né? Por isso que eu até estranhei um pouco a demissão do André, porque, assim, não sei o que poderia ter sido feito de diferente, né? Talvez, obviamente, ter uma postura diferente nos jogos como visitante para evitar tomar tantas porradas, mas muitas vezes isso acontece pela discrepância técnica, né? E aí isso foge do treinador. Então eu particularmente confesso que me surpreendi um pouco quando vi a notícia e vamos ver qual vai ser o rumo aí do Guarani. Pessoal, aproveitando aqui para fazer um pequeno asterisco, né? Na manhã desta terça-feira, dia 4, já com o vídeo gravado, os 2 times anunciaram seus novos treinadores. O Lagarto confirmou a chegada do Betinho, que vai para sua 3ª passagem no Verdão, onde foi vice-campeão sergipano em 2021, perdendo a final para o Sergipe. Ele é tricampeão estadual no seu currículo, né? Venceu pelo Confiança em 2014 e 2015 e pelo Frei Paulistano, naquela histórica campanha em 2019. Um nome experiente e vencedor para a continuidade de um ano que ainda tem Série D lá na frente. Já o Guarani anunciou o retorno de Guidon Santos ao comando técnico. O Guidon foi o treinador do Galo do Sertão no título da Série A2, no fim de 2024, e era o atual diretor do futebol do clube. Com isso, o Guarani aposta em um nome já conhecido, que tem um histórico recente vencedor pelo Galo e ali da casa, né, para tentar salvar essa permanência na primeira divisão, que é fundamental para uma equipe como o Guarani. Eu citei que o Guarani perdeu por 3-0 para o América, e eu não posso, nesse momento aqui em que faço outros destaques, deixar de citar o América. O excelente trabalho do Carlos Alexandre. O América é 5º colocado com 8 pontos. Eu citei, né, em outros vídeos que se a gente for pegar a primeira fase dos 2 anos anteriores, que tinha esse mesmo esquema de 9 rodadas, o 8º colocado, o que nesse atual regulamento seria o último ali dos não rebaixados, fez 8 pontos nos 2 anos. Então talvez 8, 9 pontos ali seria a régua para você respirar, evitando o risco de rebaixamento. O América, com um pouquinho mais da metade do campeonato, já fez 8 pontos. Tem tido um desempenho excelente, principalmente pensando em jogos dentro de casa, né? O América já fez muitos jogos aí no Durval Feitosa e tem conquistado pontos importantíssimos aproveitando desse mando de campo, né? Era um confronto direto, importante contra o Guarani e uma grande vitória por 3-0. E nós já chegamos a citar também destaques, né, em outros vídeos, o Birubiru, que vem jogando muito bem, o Elimar, que agora virou finalmente titular, né? E que eu dizia que para mim vinha sendo o melhor jogador do América até então, mas vou dividir essa responsabilidade com Aldair Berimbau, artilheiro do Campeonato Sergipano, fez 2 gols contra o Guarani, chegou a 4 na competição e é o artilheiro do campeonato. Um jogador muito interessante que tem velocidade, tem capacidade de finalização. A gente tem visto, né, gols em que ele entra na área, pisa bem para finalizar. Talvez seja a principal surpresa se a gente for pensar em nomes, né, do campeonato até o momento. Um ótimo campeonato do Aldair que vem liderando o América a uma ótima campanha. Esse América, eu vejo ele como um classificado para a segunda fase com potencial de fazer jogo duro contra qualquer um. Quem respirou um pouco na rodada foi o Sergipe, que venceu por 1-0 o Dourense. Sergipe venceu no sufoco, né, com o gol do Adriano Júnior nos acréscimos dos acréscimos do segundo tempo. Pensando que a gente vai ter o clássico maior, Confiança e Sergipe, no próximo final de semana, o Sergipe precisava vencer para não chegar no buraco, né? Depois de uma semana complicada, jogadores dispensados, treinador demitido, tudo que o Sergipe precisava era um pouco de paz. E consegue com essa vitória sobre o Dourense. Não tomou gol, primeiro jogo da temporada que o Sergipe não toma gol, e eu acho isso importantíssimo de ser destacado. Ainda sofre com questões ofensivas latentes, mas nesse momento, né, trocando o pneu com o carro andando, o mais importante era o resultado, e o Sergipe conseguiu. Pro Dourense, né, fica muita reclamação em relação à arbitragem, de um possível gol ali em que a posição não seria de impedimento e a arbitragem assinalou impedimento no primeiro tempo. Eu já disse em grupos, comentei a notícia e volto a repetir aqui,
não consigo, pela imagem da transmissão, que é uma imagem mais de trás, né, ver com clareza se realmente estava impedido ou não. Não vou julgar porque é muito difícil concluir. Teria que ter uma outra câmera específica que tirasse essa dúvida. E eu particularmente não gosto de ficar debatendo a arbitragem, que eu acho um assunto muito maçante e que se discute de uma maneira muito errada em vários momentos. O que eu queria pontuar sobre o Dourense a gente fala tanto, né, do Dourense como uma força dentro de casa e que é fundamental o mando, né, na Ariston Azevedo para o Dourense conseguir seus resultados. E o Dourense já chega ao terceiro jogo como mandante, fez 2 pontos. Perdeu para o Sergipe agora, já tinha perdido para o Falcon lá atrás, empatou com o Carmópolis. 2 pontos de 9 como mandante até o momento. Uma campanha muito ruim do Dourense dentro de casa, que sempre foi o seu forte, e que vai se refletindo na tabela, né, estando na penúltima colocação. Jogadores novos chegaram, deram uma cara interessante, né, deram a cara melhor para o Dourense, mas é aquilo, né, que eu falei também agora há pouco sobre o Sergipe, né, trocar o pneu com o carro andando é difícil, e o Dourense vai brigar até o fim para não cair. Assim como Barra e Carmópolis, que fizeram nessa segunda-feira o jogo de encerramento da rodada. Um jogo maluco, né? No segundo tempo a coisa virou completamente, teve virada de um, virada do outro, e o Barra conquistou uma grande vitória por 3-2. Eu particularmente fico feliz em ver isso, e não por torcida ao Barra, né? Não é nada disso, mas porque muito se falou, né, sobre a fragilidade do Barra depois de algumas derrotas esse ano, várias questões que o time passou. E é muito ruim para o campeonato quando você tem um time não competitivo, né? Quando você tem aquele time que entra em todos os jogos e você já pensa que vai perder. Quando isso acontece, o campeonato sai prejudicado, o produto se prejudica. Então é importante que todos os times sejam competitivos. É óbvio, você não vai ter 10 Confianças, 10 Lagartos, 10 Sergipes, 10 Itabaianas. Mas ter pelo menos equipes que consigam competir minimamente. E o Barra mostrou competição, o que não vinha mostrando, e poder de reação, o que não vinha mostrando. Venceu um confronto diretíssimo contra o Carmópolis, afundou o rival na lanterna, situação muito difícil do Carmópolis, e não só isso, agora é o 7º. A tabela com 5 rodadas põe o Barra na zona de classificação para a segunda fase, né? Você vê como são as coisas e, óbvio, muito campeonato vai acontecer. Mas é uma grata surpresa essa vitória do Barra e que bom que a gente consegue ter esses times sendo competitivos, pelo menos nos confrontos entre eles, e que isso continue acontecendo até o fim do campeonato. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Ficou um pouco mais longo, eu imagino. Para falar dessas goleadas importantes da rodada, dos treinadores que deixaram seus clubes, de outros destaques, pontos importantes, muita coisa interessante aconteceu nessa rodada. A gente vem para uma 6ª rodada agora de clássicos, né? Tem Lagarto e Itabaiana, tem Confiança e Sergipe, e vamos estar acompanhando tudo por aqui. Essa semana também vou estar trazendo conteúdo de Copa do Nordeste, porque tem Confiança e Náutico na quarta-feira. E mais pra frente eu vou trazer um outro conteúdo também um pouco diferente para falar de Copa do Brasil, porque a Federação Sergipana de Futebol confirmou, né, a questão da vaga da Copa do Brasil para o campeão da primeira fase do Sergipano, e tem alguns pontos importantíssimos para a gente falar até de regulamento em relação a isso. Mais pra frente eu trago esse conteúdo para vocês. No mais, muito obrigado a você que nos deu audiência até o final. Lembrando mais uma vez para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like, o comentário do que você achou desse vídeo, do que você acha dos nossos conteúdos. É sempre bom trocar essa ideia com vocês. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu!